E salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. Vamos continuar nossa série do Flappy Pão. Então aqui o nosso especial de 400 inscritos. A gente está desenvolvendo um clone de Flappy Bird, desenvolvido aqui na RPG Maker 2000 com Destiny Patch. Então a gente vai continuar fazendo o seguinte. Até então a gente fez o carregamento da imagem do sprite. Agora a gente vai fazer a definição, né? Ou seja, a definição aqui dos sprites do jogo, fazendo esse carregamento, e por fim nós vamos fazer a animação dele também nesse vídeo hoje. Tranquilo? Então logo após a vinheta a gente já começa e segura! Agora sim, vamos lá, vamos começar a ver a parada acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui pro main, tá? Vamos sair do case de teste. A gente já viu que deu certo o carregamento do sprite. E vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o definição dos sprites. Então eu já vou botar aqui, ó, set sprites. Então aqui vai ser o do pão e depois a gente vai fazer o dos canos também. Mas por enquanto vamos focar só do gráfico do pão. Então aqui primeiro eu vou fazer uma variávelzinha aqui. Eu vou pegar esse next sprite ID e eu vou definir. Vou apontar ele lá para a base do sprite. Eu já guardei em constante, não vou precisar me preocupar com isso daqui. Então aqui eu vou botar um to-do lista de sessões, que as sessões elas vão entrar aqui depois. E aqui o pão, o sprite do pão. Vamos lá. Então vamos focar aqui no sprite do pão primeiro. Então aqui, gente, a gente vai fazer o que nós fizemos lá na parte de teste. A gente vai só reproduzir aqui com as informações que a gente precisa. Então primeiro eu vou colocar cadê? Aqui no 61, ó, sprite ID, do sheet ID, né? Vai ser o nosso next sprite ID. E aí na sequência eu vou fazer o incremento dele, ó, pra gente já apontar para a próxima imagem. OK? Aí eu vou reaproveitar isso aqui e vou definir para que seja o nosso sprite. Tranquilo? Tranquilo. Agora sim, vamos continuar. Lembrando que toda vez que eu for usar essa variável 42, eu tenho que incrementá-la, tá bom? Toda vez que eu for usar, eu tenho que já meter o incremento de uma vez, para eu não me esquecer depois. Agora é a entrada do X, né? Aí a entrada do X é o mesmo lugar lá que a gente colocou, tá? Aqui é 0. O Y 112, né? Aqui a gente vai pegar o mesmo sprite mesmo, então a gente já aproveita que a gente tem aqui já em mãos. Largura 96. E agora, pessoal, vou dar um alerta aqui. A gente botou 32, certo? 32 seria considerando essa região aqui, ó. Deixa eu montar ela de novo aqui. Aqui, tá? Só que percebam que embaixo aqui, ó, tem um espaço desnecessário, ó. E isso aqui pode ser um problema às vezes numa caixa de colisão e tal. Então eu vou querer deixar essa captura um pouco mais precisa. Então eu vou encaixar ela até aqui, ó. E aí eu vou ver quanto que deu de altura. Deu 22, olha só. Então aqui, em vez de eu pôr 32, eu vou pôr 22. Ele vai ficar mais justinho, vai ficar aqui, ó. Tá? Então na hora que for montar o sprite, ele vai montar assim. Com essa região aqui, ó, todinha, ó. Aproveitando todos os pixels possíveis aqui. Ok? Ficar mais preciso. E aí aqui a quantidade de colunas. Ainda são 3. E a quantidade de linhas ainda é 1. Pronto. Logo na sequência a gente chama o load sprite, igual a gente fez lá no teste. Aqui, ó. Agora que eu tô pensando aqui, quer ver? Olha só, eu vou mostrar para vocês o problema. Eu vou fazer aqui as variáveis e aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu vou colocar o objeto do pão, certo? Então esse espaço aqui eu vou dedicar para guardar as propriedades do objeto do pão. Isso aqui nós vamos entender em um outro momento, tá? Mas vamos aceitar até então
E as variáveis são essas aqui, ó. Pronto, essas aqui são as propriedades que a gente vai precisar do pão. Então não vamos nos preocupar com isso tudo aqui não, nós vamos entender um por um que cada um faz aqui. Mas o que nos interessa aqui nesse presente momento é o Sheet ID e o Picture ID, certo? Por enquanto. Depois vamos aos poucos. Então aqui o Picture e o Sheet já dá para entender que a gente está se referindo ao Sprite e o Sheet, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Então o Picture ID, né? Eu já vou aproveitar que as variáveis já estão configuradas certinhas ali. Eu já vou pegar aqui, ó. Eu já vou extrair daqui mesmo, na malandragem mesmo, na caruda. Ó, pronto. Maravilha. Então aqui já não preciso me preocupar com isso daqui. Agora vamos pegar o próximo aqui, ó. Próxima propriedade do pão. Vamos pegar aqui o frame. O frame vai sempre começar no 0. Tá bom? É a posição inicial dos quadros. Certo? Quando eu falo de frame, eu estou falando desses quadrinhos aqui, ó. Então esse aqui é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Ele vai ficar repetindo 0, 1, 2 e aí vai. Tá bom? Então o frame está certo. Aí agora nós vamos fazer o frame count. Frame count é a quantidade de colunas. Tá? Mesma coisa. 3. Ok? Se você quiser, a gente pode até aproveitar a variável ali, ó. Vai que mais para frente você muda a quantidade de colunas. Se você mudar 2 vezes, você muda uma vez só aqui em cima. Que aqui já está pegando da outra variável. Certo? Aí depois a gente vai ter um clock count. Esse clock count aqui já tem a ver com a parte da animação. Eu vou colocar como 4, porque vai ser como se fosse assim. Cada clock é um ciclo da animação. Então, basicamente eu estou colocando aqui que a gente só vai trocar de quadro quando a nossa animação fizer 4 ciclos. Tá? A gente vai entender isso quando a gente for implementar o Update Sprite, que é a próxima função. Tá bom? Mas vamos deixar aqui como 4, que já nós vamos entender qual é desse cara aqui. Aí o Active aqui eu vou colocar como 1, certo? Eu podia muito bem deixar isso como switch. Poderia. Mas aí só para não perder aqui a estrutura aqui, eu botei como variável mesmo, tá bom? E por fim, a gente tem o frame clock. É esse cara aqui. O frame clock inicialmente é o mesmo valor do frame count, certo? Como é que vai acontecer? Cada vez que um ciclo for feito, esse frame clock, né, frame clock, ele vai ser decrementado a 1. Se a gente chegar no 0, quer dizer que a gente fechou o ciclo. E aí quando a gente fecha o ciclo, a gente volta para o 4, né? Por isso que a gente precisou armazenar o clock count também, porque eu preciso dessa informação. Eu vou armazenar, como que fala? Aí ele vai voltar para 4 e vai fazer o ciclo de novo. Então toda vez que eu fechar um ciclo, a gente troca o sprite, tá? Enquanto o ciclo tiver, por exemplo, o clock está aqui como positivo, né? Cada vez que o ciclo acontece, então o sprite mantém do jeito que tá. Muito bem, então aqui tá feito, beleza. Aqui a gente já fez o incremento aqui em cima, não preciso se preocupar com isso. Tá, aqui tá feito. Vamos lá, vamos fazer o próximo aqui então, que é o FP Update Sprites. Então aqui a gente vai fazer a atualização dos sprites. Então a gente vai receber uma quantidade e aí a gente vai fazer o nosso rolê aqui em cima disso. Tá, então aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma variável. Eu vou usar o 33 aqui mesmo, ó. 33, aí vai ser um argumento, né? A gente vai criar uma funçãozinha chamada drawSprite e esse cara aqui vai ser o nosso argumento, tá bom? E aí aqui a gente vai pegar o ponteiro do objeto, certo? Então o objeto aqui que eu tô falando é o pão. O objeto aqui, rapaziada, é o pão aqui. Então todo objeto, aqui no nosso caso seria o pão e os canos, eles terão essas mesmas propriedades aqui, tá? Então eu já estou armazenando todos eles aqui, mas vamos considerar que entre o 71 e 77 há um objeto chamado flap,
certo? Basicamente é isso que eu estou querendo dizer aqui nesse trecho. E aí ele tem as seguintes propriedades: Picture ID, Sheet ID, Frame, Frame Count, Clock Count, Active e Frame Clock. Quando eu for fazer o sprite dos canos, eles também têm que ter essa mesma estrutura, para que ele, vamos dizer que, para que a gente entenda que é um sprite, tá? Para que o sistema entenda que isso é um sprite, certo? Então aí eu vou extrair as informações daqui. Eu vou pegar a base, né? A base aqui no caso é a primeira propriedade. E aí eu vou usar aquele argumento para apontar. Aqui no caso eu vou apontar no 71, que é a referência do objeto aqui. É onde começa o nosso objeto do flap aqui, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Então aqui eu já tenho que pegar a referência. Então aqui eu já vou guardar numa constante. Fazer assim, ó. Flap obj base. Eu vou aproveitar que eu tô aqui mesmo. Então vamos fazer aqui, ó. fp sections obj base. Ok? Section não, section, né? A seção. Essa aí é dos canos. Beleza, então aqui a gente já vai dar esse valor aqui, não se preocupe. Vamos lá. 7 constantes. Tá aqui. Aí aqui é a variável 71, tá? Tô botando 71 porque é a base aqui, né? Se a gente for olhar aqui, ó. A gente tá apontando para esse cara aqui, que é o objeto do flap. E aí aqui embaixo a gente vai criar a função drawSprite. A gente já chama a interface aqui pra gente não se esquecer. Show de bola. Vamos implementar aqui. Só que eu vou criar mais umas variáveis, que vai ser basicamente o protótipo desse objeto aqui. A gente não falou que todo objeto do nosso jogo aqui, que vai ter um sprite, né? Todo objeto de um sprite, ele não tem que ter essas propriedades aqui. Então a gente vai fazer essas mesmas propriedades aqui, ó, só que de uma forma mais genérica, tá? Porque a gente vai usar ele para armazenar aqui. Então eu já volto. Já vou colocar aqui para vocês aqui as variáveis que nós vamos usar. Show! Então tá aqui. Então aqui agora é tranquilo. Eu vou pegar, né? Já que a gente pegou... Ó, deixa eu vou até colocar aqui de uma vez, ó. O drawSprite objeto, né? Que é o ponteiro que vai apontar lá para o nosso... para a base do sprite. Que a gente definiu aqui, que é a variável 71. Então aí a partir daqui eu vou fazer um passeio pelos endereços das variáveis. Eu vou pegar aqui, ó, a variável 33, agora eu vou fazer um incremento. Aí agora eu vou apontar para a próxima variável da sequência. Por isso que eu deixei ele tudo agrupadinho. E aí a gente só vai capturando, ó. Aí a gente vai passar pro lado de cá agora. Agora nós vamos pegar o frame. Vamos pegar agora o frame count. Nós vamos pegar agora o clock count, o active. Aí antes da gente fazer o frame clock, a gente vai fazer uma programação defensiva aqui, ó. A gente vai dizer assim, ó, se o sprite não tiver ativado, ou seja, se tiver 0, nem vou perder meu tempo de capturar outro não. Acabou aqui, tá? A gente vai até separar aqui, ó. Pegar de um outro que é mais rápido, né? Aqui, ó. Pronto. Aí agora a gente vai começar a mexer. Antes da gente capturar ainda, a gente precisa fazer uma desreferência da variável 33 e a gente faz o decremento de 1. Lembrando, gente, que como aqui no final eu já fiz o incremento, então eu não estou apontando mais para o active não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Comecei aqui, capturei, guardei esse 71 aqui no 81. Depois eu peguei, incrementei, aí agora o 33 está apontando para a variável 32. Peguei, joguei aqui e fui fazendo até chegar aqui no active. Depois que eu capturei e guardei aqui,
eu fiz a soma. Então o variável 33 já não é mais 76, agora é 77. Então toda vez que eu for desreferenciar essa variável, eu agora vou mexer nessa variável aqui, ó, 77. Tá bom? E é a que a gente falou lá que a gente tem que fazer o decremento até conseguirmos chegar a 0 para que o sprite seja atualizado, né? E aqui a gente já pode aproveitar e fazer a desreferência já com o valor atualizado. Por isso que eu estou colocando depois. Beleza. Agora a gente vai pegar essa mesma variável e testar. Se ela tiver, se ela for maior que 0, melhor. Se for igual a 0, a gente vai colocar a tratativa toda aqui dentro. Se ela chegar a 0, primeira coisa que a gente vai fazer, né, como eu disse anteriormente, quando o frame clock chegar a 0, a gente precisa equiparar o frame clock de novo para frame count. Né, como a gente colocou aqui, por exemplo, 4. Quando o frame clock chegar a 0, ele precisa voltar para o 4, para ele continuar o ciclo. Tá? Enquanto o ciclo estiver rolando, o sprite não é atualizado, ok? Mas se ele se ele zerou, né, acabou o ciclo, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desreferenciar essa variável de novo, né, já que ela está apontada para lá ainda, e colocar o valor que a gente já guardou aqui, ó, no frame count. No frame count não, perdão, no clock count. Tá bom? A gente já guardou ali, não preciso fazer aquele passeio de novo. Tá guardado ali, então eu posso puxar dali, não tem problema nenhum. Foi por isso que eu guardei, inclusive, para não precisar fazer essa passeata, né? Então vamos lá, a variável picture na variável 81, que é o sprite, né, por si só. Joga aqui 0, 0. Aí variável 82, que é o sprite sheet, que a gente pegou lá, capturou, né? Aí aqui a gente vai fazer uma continha que vai ser a seguinte, ó. Eu vou pegar o 83, para quem não sabe aqui é o frame atual, e eu vou tirar o resto da divisão com o tamanho de frames, com a quantidade de frames, né? A quantidade de colunas. Porque aí eu consigo saber qual é a coluna que eu quero que extraia. Tá bom? E aí eu faço uma multiplicação pela largura do próprio sprite, para ele ocupar ali o espaço inteiro. E aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de a gente tirar o resto da divisão, a gente vai fazer a divisão por si só. E a gente consegue descobrir a linha que a gente está. E aí a gente está aqui, ó. Botei height aqui, né? É width, na verdade, perdão. Vamos lá. Aí eu vou copiar e colar, porque isso aqui depois eu vou fazer a soma com essa mesma imagem aqui, com essa mesma propriedade da imagem, né? Ó. E aí ele vai formar o retângulo bonitinho pra gente. Aí aqui a gente tirou a vírgula, né? Já acabou os argumentos. E pronto, resolvido. Aqui, como a multiplicação está como propriedade, então primeiro ele vai multiplicar, depois ele vai somar, beleza. É isso aí que eu queria. Beleza, rapaziada, então aqui está pronto. Vamos agora colocar esses camaradas aqui para funcionar. Então aqui eu vou deixar aqui, ó, inicializar objetos e sprites, ok? E aí aqui a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a função setSprite. A gente vai fazer a definição aqui. Aí lá no loop, aqui ó, junto com a atualização do gráfico, a gente também vai atualizar, junto com os backgrounds, a gente vai atualizar os sprites também. Vamos fazer um teste aqui agora? Vamos ver. Ó, o pão tá ali em cima, ó. Só que a gente ainda não fez o restante das configurações, né? O pão tá ali certinho, bonitinho. Mas como a gente não configurou coordenada, a gente não colocou se a gente quer tirar o fundo, né? Então vocês podem perceber que o fundo rosa está ali. Então a gente precisa fazer essa atualização aqui, a gente precisa fazer essa configuração. Beleza? Então a gente vai voltar aqui no setSprite. Aqui no pão mesmo. Vamos aproveitar aqui, ó. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Se liga. 42 mais 1
né? Já que é o próximo, não é os sprites que a gente vai mexer, a gente tá mexendo no nosso camarada lá. A gente vai botar o Y dele como 80, tá? A posição inicial dele é 80. Depois, pra gente não perder muito tempo, a transparência, a gente precisa certificar que ele tá 0. O zoom dele, magnification, precisa certificar que tá 100. E o use mask color, a gente precisa certificar de que está como verdadeiro. Beleza. Aqui ainda não vai resolver. E o pão precisa estar no Y também lá embaixo. Ó. Mas a gente já adiantou alguma coisa, tá vendo? Beleza. Uma coisa que a gente percebeu aqui, o sprite não está sendo atualizado. Então aqui vamos colocar o Y dele também. Vamos por... deixar 80 também. Acho que 80 está numa altura até que justa, eu acho. Deixa eu ver. Tá muito... pode deixar no centro mesmo, 120. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora a gente só precisa ver por que a animação não tá rolando. Então aqui, gente, só tá faltando atualizar a posição do frame. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vocês vão ver que o frame vai estar sempre 0. Olha só. O frame aqui vai estar sempre 0. Não vai mudar. A gente quer que muda. Tá bom? Por exemplo, se aqui tiver 1... olha lá, ele tem que estar nessa posição aqui. Certo? Se tiver na 2, nessa posição aqui. Certo? Aqui a gente vai voltar aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? A gente vai fazer um passeio aqui de novo. Tá? Vamos pegar aqui a variável 33. A variável 33 está aqui. Ó, olha só o que nós vamos fazer. A gente está aqui, não tá? Ó, no momento a gente está parado aqui, a 33. A gente precisa atualizar esse cara aqui. Então, quantos endereços eu preciso percorrer? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou fazer. Eu vou pegar a variável 33, vou subtrair por 4. Aí eu vou apontar lá pro frame atual. E aí eu vou fazer a desreferência dele. E eu vou somar 1. E aí, para ele não ficar indo infinitamente, eu ainda vou tirar o resto da divisão com a quantidade aqui, ó, com a quantidade de frames, com frame count. Pronto, agora vai funcionar. Vejam só que o nosso pão está animado, moleque. É isso aí. Bom, pessoal, então feito com sucesso. O nosso pão já está ali voando pelo mundo afora. E no próximo vídeo a gente vai fazer a parte da entrada de teclas. Só para fazer uns testes aqui, beleza? E aí a gente já começa a parte da física, já vai começar a ficar um pouco mais divertido o nosso rolê aqui, beleza? Então vou ficar por aqui, até a próxima, bons estudos e eu fui!